Olá a todos, aqui quem está falando é o Ricardo do blog rbtech.info e estamos iniciando agora o curso de PHP com MySQL para iniciantes. Assim como os outros cursos focados em iniciantes que a gente postou aí no blog, esse curso não visa formar nenhum profissional, não visa capacitar nenhum profissional com alto nível de conhecimento, porém visa dar uma noção geral sobre integração entre banco de dados MySQL com páginas web em PHP. Então a gente vai ver exemplos simples utilizando o que nós já aprendemos sobre PHP e sobre banco de dados, para que a gente possa então fazer uma comunicação de uma página web utilizando MySQL e utilizando o PHP. Então, os requisitos para você acompanhar as aulas é um servidor de PHP, um Apache local, né? Eu estou utilizando aqui o AMP Server. Temos uma aula aí no blog que ensina como instalar e configurar ele corretamente. E precisamos também de um editor de código. Pode ser, eu vou utilizar aqui o Code Lobster PHP Edition. Você pode utilizar também Dreamweaver, Notepad++, qualquer outro editor, até o próprio bloco de notas do Windows você pode estar utilizando para fazer os exemplos que a gente vai aprender. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é dentro da pastinha da www do meu servidor, eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar ela aqui de aulas, e aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada PHP MySQL, que vai ser a pasta onde eu vou estar salvando os arquivos do nosso curso. Então, aqui dentro eu vou salvar os arquivos, todos eles, você organiza aí no seu computador como você achar mais prático. Agora no meu Code Lobster eu vou criar um novo projeto. Deixa eu só dar um browse aqui. Vou salvar lá dentro da pastinha aulas, PHP MySQL e o projeto aqui PHP mais MySQL iniciante. E ok para criar o meu projeto. Se você ver aqui na pastinha PHP MySQL, já criou o projetinho ali dentro. Não temos nenhum outro arquivo ainda porque a gente não iniciou a codificação. Vamos precisar também de um banco de dados, então vamos vir aqui no nosso phpMyAdmin. Vamos criar um banco de dados aqui chamado de aulas. Você pode criar o banco que você quiser e vamos criar também uma tabela chamada de clientes com apenas dois campos. Vou criar aqui no modo visual, a gente aprendeu no curso de SQL criar ele no modo de codificação, né? Mas isso é indiferente como que você vai estar utilizando ele. Então o campo vai ser, o primeiro campo vai ser ID, ele é do tipo inteiro, ele é primary key e ele é auto increment. E o segundo campo é o nome, vai ser um varchar, varchar com tamanho 50. E o resto não precisamos mudar nada. Vamos então em salvar e criamos a nossa tabela com dois campos, ID e nome. Então temos a nossa tabelinha criada já para fazer a comunicação. Vou atualizar meu localhost, vou abrir aqui a pastinha aulas, PHP com MySQL e vamos criar o nosso primeiro arquivo, que hoje vamos falar então sobre a conexão com o banco de dados, única e exclusivamente. Não vamos fazer nada além do que conectar o banco de dados. Então vamos criar um novo arquivo em PHP aqui no nosso projeto, new file PHP. Vou chamar ele de conexão, ou vou chamar de aula 1 então. Aula1.php. Você pode chamar como você quiser esse arquivo aí na sua máquina, isso é indiferente. E agora nós vamos criar aqui então a rotina de conexão com o nosso banco de dados. Se você atualizar agora a pasta aqui do teu localhost, você vai ver que tem o arquivo aula1 e ele está totalmente vazio, não temos nada sendo exibido nele ainda. Então nós vamos criar aí uma função de conexão com o banco de dados. Essa função a gente vai utilizar sempre que a gente quiser fazer uma conexão com o nosso banco, nós vamos utilizar ela para fazer essa interatividade. Então vamos criar aí uma function
conexão, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui dentro vamos fazer a implementação dela. Primeiramente, vamos criar uma variável chamada banco de dados, né? E vamos fazer assim, depois a gente preenche ela. Depois vamos criar uma outra variável chamada usuário. Aqui vamos colocar aspas simples, todos eles, e ponto e vírgula no final. Uma outra variável chamada senha. Uma outra variável chamada host. São os dados que a gente vai precisar para conectar o nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados, que a gente criou aqui, ele se chama aulas. O banco de dados aulas, ok? Então, esse é o nome do nosso banco. Vamos colocar aqui aulas. O usuário do nosso localhost é o root, o padrão dele. E a senha é em branco, então não vamos colocar nada. E o host, que é o servidor, é localhost. Então, já definimos as nossas variáveis de conexão, as nossas constantes de conexão. Vamos somente arrumar tudo aqui para ficar alinhadinho, para ficar mais bonitinho um pouco. E agora vamos fazer então a conexão propriamente dita. Então a conexão nós vamos criar uma variável vou criar com dois n's aqui, vai ser igual mysql underline connect, abre e fecha parênteses, e daí você vai colocar aqui o primeiro parâmetro é o servidor. Então, nós vamos colocar aqui a variável host. O segundo parâmetro é o nome de usuário. Então, nós vamos colocar aqui a variável usuário. E o terceiro parâmetro que a gente precisa é a senha do nosso servidor. Então, mysql underline connect, host, usuário e senha. Certo? Então, esse é a rotina padrão de conexão, esses três parâmetros que a gente precisa. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula no final. E agora a gente tem que selecionar qual que é o banco de dados que a gente quer utilizar. Então aqui na linha de baixo a gente vai usar o comando mysql underline select underline db, e entre parênteses a gente coloca a variável banco, que é o que a gente colocou lá em cima nas nossas variáveis da função de conexão. Ponto e vírgula no final. Então, com isso aqui a gente já consegue fazer a conexão com o nosso banco de dados. Vamos vir aqui no nosso localhost, no arquivinho da aula 1, vamos dar um F5, pode ver que ele não gerou erro nenhum, então quer dizer que ele fez a conexão. Certo? Errado. A gente não chamou a nossa função, né? Lembra lá no nosso cursinho de PHP básico, a gente precisa chamar a nossa função. Então, aqui fora da nossa função, eu vou chamar ela. Vou colocar aqui conexão e ponto e vírgula. Chamei a minha função, vou atualizar a minha página. Aqui, atualizei e continuou sem dar erro nenhum. Estou atualizando aqui, está tudo ok. Então, quer dizer que funcionou a nossa conexão com o banco de dados. Mas, e como é que eu vou saber que realmente está funcionando? Se não funcionar, ele não vai dizer nada, ele não está acontecendo nada de errado. Vamos tentar colocar uma senha aqui, ó. Vamos colocar aqui 000. Vamos lá na nossa página, atualizamos ela. Ele já vai gerar um erro, ó. Ele vai dizer que o acesso foi negado para o usuário root com a senha que a gente informou ali. Então já deu um erro aqui na nossa conexão. Só que esse erro aqui é o erro padrão do MySQL, o erro padrão do servidor, do Apache. Então o que você pode fazer? Ó? Você pode tratar esses erros, informar o erro que você quer que aconteça na hora da tua conexão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos deixar aqui um 00. Aqui, antes de terminar essa conexão aqui, você faz o seguinte. Ó, você coloca aqui no final, dá um espacinho, or die, e daí você coloca o erro que você quer que apareça lá na tua página, para você saber que está acontecendo algum erro naquela rotina e qual erro que aconteceu. Então, vamos colocar assim, ó, or die, vamos abrir aqui parênteses, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, abre e fecha aspas simples, vamos colocar
Erro na rotina de conexão. 2 pontos, espacinho. Aqui vamos colocar um ponto para concatenar e vamos colocar MySQL underline error. E abre e fecha parênteses. E assim a gente vai ter então o tratamento do erro dizendo o que aconteceu aqui para a gente. Então aqui ó, salvamos. Vamos lá, vamos atualizar a nossa página agora. E ele vai dar aqui, ó, erro na rotina de conexão. Acesso negado, isso aqui já é o MySQL error. Ó. Acesso negado para o usuário tal. Então você pode colocar um erro mais amigável para você saber aonde que está acontecendo aquele erro. Em que parte que está acontecendo aquele erro. Vamos só arrumar aqui a questão da acentuação. Para ele não ficar aparecendo esses caracteres estranhos aí nos nossos exemplos. Vou criar um novo documento em HTML aqui. Vou copiar aqui essa parte do código. Deixa até eu deletar aqui e vamos colar esse HTML aqui, só para não dar problema de acentuação. Vamos pegar aqui o nosso PHP, vamos recortar ele, vamos colocar dentro da tag body. E aqui dentro da tag read nós vamos colocar um meta http equiv vai ser content tracinho type, content vai ser text barra html e o charset vai ser utf-8. Vamos ver se assim a gente resolve o problema da acentuação. Acho que sim, mas vamos fazer um teste. Atualizamos aqui. Ok, erro na rotina de conexão, já apareceu o acento, tudo bonitinho aqui. Então vai ficar melhor para a gente visualizar. Logicamente que isso aqui é só no nosso exemplo. Numa página você não vai fazer uma função aqui dentro da tag body. Você vai fazer ela num arquivo externo e vai chamar utilizando o require ou include, como a gente aprendeu. Isso aqui é só para a gente não ter esses erros de acentuação aí no nos nossos exemplos. E agora, para concluir a nossa primeira parte, então, vamos colocar aqui ó, a senha correta e vamos colocar o banco de dados errado. Vamos lá na nossa página, vamos atualizar. Pode ver que não aconteceu nada. Ó. Nós colocamos o banco de dados errado e ele não deu erro nenhum. Porque a gente tratou o erro só na hora de conectar, que é a validação de servidor, usuário e senha. Mas aqui embaixo no SelectDB a gente também vai ter que fazer um OR die para tratar o erro. Então vamos copiar aqui de cima esse nosso OR die. Vamos colar aqui. Erro na rotina de conexão. Vamos deixar a mesma coisa aqui. Salvamos e vamos atualizar a nossa página. Ó, então, erro na rotina de conexão. Knaw Database aulas 111. Então, banco de dados desconhecido aulas 111. Então aqui você já tem o tratamento do erro. Então aqui pode ser erro na rotina de conexão e aqui erro ao selecionar o banco de dados. E assim você vai estar tratando os dois erros da sua conexão. Então, simples assim para fazer uma conexão com o banco de dados. Agora a gente vai deixar os dados corretos aqui, ó. Atualizar a nossa página e estamos conectados corretamente ao nosso banco de dados. Esta aula a gente encerra por aqui, vamos fazer assuntos separados para não ficar misturando um monte de coisa. Então encerramos aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode postar um comentário aí no nosso blog que a gente vai procurar responder a todos na medida do possível. No mais, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que esta série de aulas para iniciantes seja de grande valia para você e até a próxima videoaula.